Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta e nesse vídeo vamos abordar um mapa dessa disciplina maravilhosa de materiais de construção. Pessoal, disciplina muito importante pra gente que é engenheiro civil, porque a gente verifica e aprende através dessa matéria várias técnicas que se verifica na prática, pessoal, da construção civil, seja no traço do concreto, ou de umidade e todas as outras variáveis inerentes ao nosso universo da construção civil. Então, pessoal, é uma matéria de fato muito importante porque o que a gente verifica, aprende, estuda no âmbito dessa matéria de fato é usado na prática. Mas antes de iniciar, quero pedir você apenas uma coisa, que se inscreva no canal, por favor, deixe seu like, comenta o vídeo, compartilha, porque esse é o único mecanismo, a única forma que eu tenho daqui de saber que de fato o vídeo está te ajudando, está sendo útil, porque eu abro mão do meu tempo livre para vir aqui, gravar para vocês, preparar essa aula sem ganhar um centavo, com o único intuito de ajudar você a conseguir o seu objetivo de ser aprovado na matéria e alcançar o seu diploma. Então, por favor, me ajuda, pessoal, só isso que eu peço, tá bom? Estou ajudando não só nessa matéria, mas também em geologia e todas as matérias do curso de vocês, então conta comigo. Precisar de ajuda? Meu número tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Será um prazer enorme ajudar você, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, nessa matéria então trouxe aqui o tópico que diz respeito à questão do nosso teor de umidade, porque tem uma questão 2.1 do nosso mapa de materiais de construção. Ele pergunta sobre o teor de umidade, qual a importância, né, do teor de umidade da areia, dado a composição do nosso traço do concreto, em que a areia é um material presente e muito importante. Se a gente tem uma variação da umidade, qual o impacto disso no traço do concreto e como calcular? Ele pede para a gente calcular. Então, preparei aqui o material que eu abordei nos grupos de estudo e vou compartilhar com vocês. Vem comigo! Bom, meus queridos, então vamos lá. Bom, teor de umidade da areia, pessoal. Então essa é a nossa questão, beleza? Ele traz uma contextualização e ele fala que foi observado que a areia utilizada provoca alterações nos volumes previstos no traço. Por que isso? Porque ocorreu uma variação da umidade da areia. Ora, se a areia é um componente e ela sofre uma variação da umidade, que nada mais é do que o volume de água presente em seu interior, obviamente, vai ocorrer uma alteração também, por consequência, no traço do concreto. Ok. No volume do concreto, né? E aí ele deu aqui o valor da massa da amostra de areia natural, quando você vai lá naquele monte de areia e tira uma amostra. Então a gente verificou que é 2,85 e depois a gente levou essa amostra para nossa estufa para ocorrer a secagem, que é todo aquele processo de 24 horas. E depois disso a gente verificou que foi 2,600. Então diminuiu, né? A massa da nossa areia, óbvio. Secou a água, portanto a massa total reduz. E aí ele pede para a gente apresentar os cálculos e explicar como esse fenômeno impacta no volume e peso da areia dosada para mistura. Bom, pessoal, então quando a gente fala de teor de umidade da areia, a gente tem que entender primeiro a importância da areia e como isso funciona e faz variar o volume da areia e também do volume do concreto. Um dos componentes indispensáveis para a produção do concreto, a areia, ela tem papel determinante para garantir a qualidade da mistura final. Porque lembra que concreto nada mais é do que uma mistura. A gente tem agregado miúdo, agregado graúdo e também o ligante, que no caso é o cimento, beleza? Então essa é a composição do concreto, impactando características como resistência, durabilidade e trabalhabilidade do concreto. Sendo assim, a gente enxerga e fica claro a importância da areia, porque ela é um componente do nosso concreto que vai afetar diretamente características do nosso concreto como resistências, durabilidade e trabalhabilidade. Identificar, portanto, o teor da areia é um cuidado necessário para reduzir variações de água do concreto. O teor de água do agregado deve ser conhecido e descontado do total de água adicionada ao concreto, claro. Por quê, pessoal? O que acontece? Se a sua areia ela tem um teor de umidade elevado e você não verifica, não leva isso em consideração, o traço do concreto, pessoal, tem uma quantidade de água definida, tá? Antes de fazer o concreto, nada por acaso, não é porque
se for em loco, né? Não é que o pedreiro decidir colocar tanto de água. Não existe isso. É tudo definido previamente, calculado, considerando o objetivo que se quer alcançar com aquele concreto. Então a gente tem um volume de água específico. Se a minha areia ela tem um teor de umidade elevado e eu não levo isso em consideração, eu negligencio a umidade da minha areia, significa que vai ter mais água do que a expectativa estabelecida inicialmente. Por quê? Porque vai ter a água que eu vou adicionar mais a água que já está presente na areia. Então, se o teor de umidade da areia for elevado, independente desse valor, tem que ser conhecido, porque aí essa água que já está presente na areia, a gente desconta do total que a gente vai adicionar. Ah, professor, e se eu negligenciar, e aí, o que acontece? Bom, a consequência direta é que o seu traço, o seu concreto final, ele vai ter mais água do que o previsto, certo? Qual a consequência disso? Várias, pessoal. Afeta a trabalhabilidade. Uma característica, uma consequência muito ruim é que a resistência vai descer. Mais água, concreto mais fluido, menor resistência. Outra característica, consequência também muito ruim, quando a gente tem muita água presente no concreto, é que quando o material ele for concretado, então uma característica que fica é porosidade. Então vai ter, pensa, uma camada de reboco cheio de poros e também aquele aspecto de esfarelamento. Então também é ocasionado, uma das grandes características é por erro no traço do concreto, sobretudo, mais água do que o necessário. Então todas essas são consequências negativas de quando a gente negligencia isso e acaba tendo mais água do que o de fato era previsto. Bom, ainda falando sobre o teor de umidade da areia, tem várias técnicas, pessoal, para obter esse indicador. E uma delas barra mais utilizada, é a secagem da amostra via estufa, que é justamente isso que foi abordado no mapa, que consiste em pesar areia úmida e a mesma quantidade de areia seca em estufa em busca das diferenças. Ora, se eu tenho areia úmida, faço a pesagem e defino a massa. Depois, levo essa mesma areia lá para a estufa, deixei ela secando e depois de seca eu faço a pesagem, concorda que o peso, a massa lida pela balança agora, depois da secagem, vai ser menor. Por quê? Porque depois de seca, significa que toda a água que tinha no interior foi evaporada. Não existe mais. E óbvio, a água tem massa. Então a diferença entre um primeiro contexto e esse segundo vai nos dar justamente a massa d'água. Entendeu? Areia, um outro método também é o método SPEED, que fornece como teor o teor de pressão. Na verdade, é a umidade por pressão, né? Nesse caso, a areia é colocada em um cilindro com esferas metálicas e apolada de carbureto de cálcio. Em seguida, o cilindro é sacudido e verificada a pressão em um manômetro acoplado. Com base no valor da pressão, é possível identificar o teor de umidade. Então, é um método indireto, em uma tabela fornecida pelo fabricante do equipamento, beleza? Bom, e aí a gente vai responder agora, dado toda essa parte teórica, a gente já explicou como ela impacta no nosso volume e tudo. E agora a gente tem que fazer esse cálculo, porque ele pede pra gente fazer o cálculo, né? Então, ó, eu tenho a massa de amostra úmida e a massa após a secagem. Beleza, então esses são os dados do problema, olha lá. 2.850, 2.600, beleza? Ok? Beleza. E aí? Bom, aí a gente usa a fórmula do teor de umidade, que nada mais é do que a massa da água sobre a massa da areia seca, o famoso MW sobre MS. Como eu calculo isso? Qual vai ser a massa da água? Agora, vai ser a massa que eu tinha no início, na areia no estado natural, menos a massa da areia seca. A diferença vai ser justamente a água que evaporou, concorda? Olha lá, 2.850 menos 2.600. Pronto, não tem segredo, mamão com açúcar, papai açúcar. Dividido pela massa seca. Excelente. Logo, agora é só concluir os cálculos. Então, nosso teor de umidade é 0,0962. A gente sempre vai achar em decimal. E depois pode passar para porcentagem, que é só multiplicar por 100, que é o que eu fiz. Concluímos, portanto, que nesse caso o teor de umidade é de 9,62%. Beleza? Vai lá. Então tá aí para vocês toda a contextualização e desenvolvimento da questão. Bom, meus queridos, vou ficar por aqui então. Se precisar de ajuda no mapa completo, na prova dessa matéria de geologia e toda e qualquer prova e mapa, me chama no WhatsApp. Meu número tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Será um prazer enorme ajudá-los. Cuidado!
Porque tá tendo muito golpe nessas matérias, muita gente aí se dizendo na assessoria acadêmica na internet, uns pilantras, por quê? Porque não sabe bosta nenhuma de engenharia civil, nem engenheiro são, nunca entrou na faculdade de engenharia e tá aí vendendo mapa baratinho. Essa é a estratégia, coloca o preço bem baratinho, 50, 30, 60, 70, 80 reais pra atrair você que tá aí do outro lado. Pelo amor de Deus, vamos acordar pra vida. Acorda, ninguém vai fazer um trabalho de engenharia por esse preço, beleza? Eu já fico alerta, porque estou ajudando vários alunos nessas matérias que reprovaram no ano passado, justamente porque caiu nesse golpe. Então não caia nessa, por favor, não seja mais um reprovado em virtude disso, tá bom? Vou ficando por aqui então, forte abraço, meus queridos, bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!